Olá, turma! Hoje nós vamos trabalhar com o livro Apps de Língua Portuguesa do terceiro ano. Vamos fazer as páginas 22, 23, 24 e 25. Página 22. Releia essas estrofes da letra de canção e observe as expressões destacadas. Na verdade, essa atividade é uma continuação do que nós já fizemos anteriormente, com a música O que é, do Palavra Cantada. E aqui tem um trecho dessa música. Vamos ler? O que é, não desgruda do seu pé. Cresce, engorda, estica. Vou te dar uma dica. Não tem cheiro nem sabor. Não tem peso nem valor. Não tem brilho, mas se vê. Não consegue se esconder. Crianças, aqui vocês viram que tem alguns trechos que estão com o preto mais destacado, mais forte. Isso daqui é porque vai ajudar a gente a fazer as atividades dessa página. Nós vamos fazer juntos. Copie a expressão destacada que tem um sentido parecido, isto é, semelhante a cada uma das expressões a seguir. Leia o exemplo. Então, aqui vocês vão copiar daqui para cá as expressões que estão com a parte preto mais escuro. Mas tem que fazer sentido, tem que ser semelhante, parecido com o que está escrito. Exemplo. É opaco, não tem brilho. Então, o não tem brilho que está destacado aqui, ele também está aqui em cima. Então, o que não tem brilho é opaco. Agora, vamos fazer a letra A. Fica colado. Qual dessas expressões é que fica colado? Não desgruda. Então, não desgruda é aquilo que fica colado. São expressões parecidas, que querem dizer a mesma coisa, têm o mesmo significado. É inodoro. O que é inodoro? É alguma coisa que não tem cheiro. Então, eu vou colocar que inodoro, lá destacado, não tem cheiro. É a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa. C. Aumenta. O que será que aumenta nas expressões aqui? Cresce, engorda, estica. Tudo isso aumenta, não é verdade? Então, a nossa resposta da letra C é cresce, engorda e estica. Qualquer um desses três é a mesma coisa que aumentar. Quando cresce, está aumentando. Quando engorda, está aumentando. Quando estica, está aumentando. Então, tem o mesmo significado. É visível. O que é visível? É algo que se vê. Então, é visível é algo que se vê. Quando substituímos uma palavra por outra com significado quase igual, muito parecido ou semelhante, estamos usando um sinônimo. Então, isso que nós fizemos os sinônimos. São palavras que têm o mesmo significado, quase igual, bem parecido, né? Então, sinônimos são palavras de sentidos semelhantes ou que querem dizer a mesma coisa. Então, o sinônimo são palavras que querem dizer a mesma coisa. Formação de palavras 1. Uma palavra puxa a outra. Você pode descobrir sinônimos buscando as pistas dentro da própria palavra. Algumas palavras se formam a partir de outras. São palavras derivadas de outras, que são chamadas de primitivas. Leia as colunas na próxima página. Então, como que a gente pode descobrir sinônimos? Às vezes, dentro da palavra, tem uma palavrinha escondida lá que
faz a gente perceber que ela tem o mesmo significado. Então, ela é um sinônimo. Vamos ver na página 23. Então, olha aqui. Palavra derivada. Engordar. Pista é uma palavra primitiva. Então, dentro de engordar, eu consigo encontrar gordo, gorda, né? Olha só, é uma palavra derivada. Então, a palavra que deu origem a essa palavra derivada é gordo, tanto que ela está lá dentro escondidinha. Outra coisa, encantar, vem da palavra encanto. Olha lá, tá escondidinho um pedaço da palavra encanto, está escondido em encantar. Terror e aterrorizar. Olha só como terror está dentro da palavra aterrorizar. Agora você. 1. Complete com as palavras primitivas, isto é, que dão pistas para o significado das palavras derivadas. Essa parte nós vamos fazer juntos, tá bom? Então, aqui do lado esquerdo, na letra A, desanimado. Que palavrinha que está dentro de desanimado? Olha lá, anima ou ânimo, ou até mesmo desânimo, né? Na verdade, tem duas palavras escondidas aqui. Letra B, acalorado. Que palavra que está escondido aqui? Olha só, a palavra calor, né? Então, calor está dentro de acalorado. São sinônimos, acalorado e calor. Letra C, interessar. Que palavrinha que está escondida aqui? Olha só, pode ser interesse, né? Olha só, está escondido lá dentro. Então, a palavra derivada, interessar. A palavra primitiva, interesse. Entardecer. Nós temos o sinônimo de entardecer procurando dentro da palavra. Olha aqui, achei a palavra tarde. Então, sinônimo de entardecer é tarde. Entardecer é derivada e tarde é primitiva. E anoitecer. Anoitecer tem um sinônimo e a palavrinha está escondida aqui dentro, que é a palavrinha noite. Então, anoitecer e noite são sinônimos, só que anoitecer é derivada e noite é primitiva. E F, florescer. O que será que está dentro de florescer? Está a palavrinha flor. Então, flor é sinônimo de florescer. Na número 2, vocês vão fazer a mesma coisa que nós fizemos na número 1, só que dessa vez vocês vão fazer sozinhos. Então, 2. Circule a palavra primitiva escondida e explique o significado de cada uma das palavras. Então, a diferença é que vocês vão explicar o que quer dizer essa palavra. Então, dentro da palavrinha apimentada, o que nós temos? Nós temos a palavra pimenta. E o que quer dizer apimentada? Que tem pimenta, né? Então, vocês vão fazer a mesma coisa com a letra B, com a letra C, com a letra D e com a letra E. Página 24. Os contrários, antônimos. Então, antes nós falamos de sinônimos, que são as palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado ou bem parecido. Agora nós vamos falar dos antônimos, que são os contrários. Então, vamos lá. Há palavras que expressam sentidos contrários. Observe. Não desgruda do seu pé. O contrário de desgruda é gruda, né? Então, são antônimos. O contrário de cresce, diminui.
O contrário de engorda, emagrece. O contrário de estica, encolhe. Então, todas essas palavras são antônimos. Quando substituímos uma palavra por outra de sentido oposto, contrário, estamos utilizando um antônimo. Então, antônimos são palavras de sentidos opostos, contrários. Então, viram a diferença? Sinônimo são palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Antônimo são palavras que têm o sentido contrário, é o contrário daquilo que a gente está vendo. Então, vamos fazer essa aqui juntos. Número 1. Reescreva os versos dando o sentido contrário do que está dito nos trechos destacados. Então, letra A. Não tem peso. Olha só, não tem peso. O contrário de não tem peso é pesado. Então, não tem peso, pesado tem peso, né? Então, aqui são antônimos. Nem valor. Então, não tem valor. O contrário de não tem valor, de não ser valioso, é valioso. Então, antônimo de nem valor é valioso. Não tem brilho. Qual é o contrário de não tem brilho? É brilhante, né? Então, não tem brilho, contrário é alguma coisa brilhante. Mas se vê. Qual é o contrário, o antônimo de se vê? Invisível. Invisível é aquilo que não se vê, né? Então, o contrário, o antônimo de se vê é invisível. Estão vendo a diferença? Nas outras páginas, nós fizemos os sinônimos, que são palavras parecidas. Agora, estamos fazendo os antônimos, que são palavras com significado contrário. Na letra B, esclarecer, né? Então, qual é o contrário de esclarecer? É confundir. Vamos fazer o antônimo de esclarecer é confundir. Então, agora na número 2, vocês vão fazer sozinhos, utilizando a dica que está aqui. Vamos lá. Complete os versos com palavras de sentido contrário, ou seja, antônimo, né? Dica: para descobrir os opostos, preste atenção nas palavras destacadas e nas rimas. Então, olha só, o sol sempre esquenta de... Então, vocês vão colocar o contrário de noite. Então, qual é o contrário de noite que vocês vão escrever aqui? Então, a palavra que vocês escreverem é o antônimo de noite. Com frio, ou qual é o contrário de frio? Qual é o antônimo de frio? Próxima página. 3. Escreva palavras antônimas, isto é, com sentido contrário de. Então, na letra A, antigo, contrário de antigo, antônimo de antigo, vocês vão colocar aqui. Letra B, jovem, antônimo de jovem. C, alto, antônimo de alto, que é o contrário. D, frio, antônimo de frio. Formação de palavras 2. Uma palavra puxa a outra. Observe como podemos formar palavras antônimas. Veja o que foi acrescentado. Então, aqui eu tenho a palavra feliz. Para deixar essa palavra ao contrário, eu escrevi infeliz. Eu só coloquei o in na frente da palavra feliz e virou o antônimo. Animado e desanimado. Então, eu só coloquei a sílaba des, esse pedacinho na frente de animado. Agora você junte in com M ou des as palavras e forme antônimos. Desse lado eu vou fazer 3 para vocês terem ideia. Então, A,
compreensão. Para virar antônimo, coloquei o in e virou incompreensão. Letra B, fazer. Para virar antônimo, coloquei o des e ficou desfazer, ficou antônimo. Letra C, possível. Para virar antônimo, eu coloquei o in e virou impossível. Façam o mesmo com as outras palavras. Hora de organizar o que estudamos. Leiam e complete o esquema a seguir. Sentido das palavras. Então, olha aqui, desse lado, palavras com sentidos semelhantes. Quais são? O que nome a gente dá para as palavras que têm o mesmo significado? São os? Então, completa aqui. E palavras com sentidos opostos ou palavras com sentido contrário. Quando a gente escreve uma palavra que tem sentido contrário, nós estamos escrevendo os. Então, completa aqui. Aqui vocês vão escrever antônimo e sinônimo ou sinônimo e antônimo, tá bom? Então, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificações para receber os nossos vídeos.